Fala rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um videozinho de Warzone Mobile. E esse vídeo é um vídeo explicativo aí, um vídeo que vai ser meio que de confronto com o vídeo que o Android Gamer postou. Já era para eu ter feito esse vídeo desde quando eu vi o vídeo dele, porém eu tive alguns empecilhos, né, trabalhistas. Precisei estar mais focado no trabalho esses últimos 5 dias aí, 4 dias que foi o que ele postou. E eu quero deixar aqui um vídeo contrapondo algumas coisas que ele disse lá. Eu deixei até um comentário bem expressivo no vídeo dele, e algumas pessoas até comentaram lá, fizeram umas conversas e tal, e um deles postou assim: quando seu comentário virar um filme, eu vou lá assistir. Então tá aí, não se tornou um filme, mas se tornou um vídeo, e a gente vai falar um pouquinho disso, dessas coisas que estavam lá no vídeo dele, que eu completamente sou discorrente, né? Eu discordo muito do que ele fala, então vamos traçar alguns parâmetros aqui. Eu vou ler pra vocês exatamente o que eu postei no vídeo lá. Aos que vêm ler os comentários, gostaria de deixar algumas informações de alguém que joga todos os dias por grande parte do dia e trazer algumas informações sobre os pontos falados no vídeo. Primeiro ponto, o mais importante é o modo stream. Segundo ele mesmo, disse que não jogou durante 4 meses, então as 5 ou 6 primeiras partidas do aparelho estará baixando os gráficos e as mecânicas, e tem já aquecimento. Isso é normal diante do que a gente já sabe no Warzone Mobile. Sem falar que a configuração escolhida foi a de pico e faz com que demore 3 vezes mais o download, já que o certo é fazer partidas em progressão, ou seja, 3 ou 4 partidas numa determinada parte da configuração, né, no modo baixo, médio e assim por diante, e crescendo a configuração para poder fazer os downloads. Isso é o ideal? Isso é o certo? Não. Mas o jogo é assim, então, para uma opinião verdadeira, devemos partir do respeito ao que o jogo está baseado. Segundo ponto, os bugs estão presentes em algumas armas, tanto no PC quanto no console, consecutivamente no mobile, e as armas Kilo 141, Kar 98, Ladra e algumas armas do MW2 e do MW3 ou estão sem animação correta ou sem som de carregamento. Isso não foi corrigido, pois não há mais suporte para o BO6. Terceiro ponto, o horário que ele jogou foi ruim para os players, porque é um horário baixo, 9 horas da manhã, né? A galera não tá muito jogando lá nesse momento. Porém, tinha bastante players na partida, pelo horário que ele estava jogando. Os bots, eles não lançam ataque aéreo, não compram Vant e nem compra ninguém na loja. E pelo menos ouvi 3 vezes as fugas quando alguém é comprado na loja, e isso o bot não faz. O bot não compra o seu parceiro na loja. Uma forma de vocês saberem quais eram os players de verdade que estavam jogando é só você, depois da partida, ir no social e ver os jogados recentemente, que vai aparecer lá. Se o cara tiver com a bolinha verde disponível, então você pode ir lá, convidar o cara para sua partida, ou até mesmo adicionar o cara e continuar jogando. Eu acho que o Android, ele não gosta do Warzone Mobile, né? E apesar de que quando você faz essa dinâmica, a única coisa é que você não vai ter a chat voz, mas você vai poder jogar junto, né? E o fato dele não gostar do jogo, ele traz uma opinião em meias verdades, né? Ele traz uma opinião baseada em uma partida única. Eu jogo em um pouco F5 e me atende muito, gravo, né, pelo telefone, sem usar placa de captura, e na maioria das vezes, e a maioria do meu dia é na rua, fazendo partidas no modo 5G, enquanto estou aguardando as corridas de táxi, olhando outros aplicativos ao mesmo tempo, e mesmo assim consigo jogar, gravar, criar conteúdo, fazer áudio, fazer tudo envolvendo o próprio jogo, sem que o meu aparelho tenha danos significativos, na maior parte do meu dia, tá, galera? Então esse é o comentário, mas assim, vamos falar dos pontos que ele disse sobre a textura do mapa. A caixa dele não estava aparecendo, vocês podem ver aí que na minha aparece o mapa de boa. As armas não estavam aparecendo, a textura do braço do operador dele não estava aparecendo. Mas isso é decorrente de quê, galera? É decorrente de que ele não fez os downloads na primeira partida, aparentemente. E ele não fez os downloads necessários que o jogo precisa, ainda mais no dispositivo que ele usa. É um dispositivo top de linha, um Red Magic, né, um tablet Red Magic. Cara, é absurdo, praticamente contraproducente você ter um aparelho todo de linha que não roda bem o jogo, entendeu? Desde que você siga as mecânicas. Lógico, a gente sabe que tem bug, a gente sabe que não rodou bem vários aparelhos, mas no Red Magic roda bem. O Live MDK, que faz lives lá na plataforma vizinha, ele faz lives a partir do Red Magic, acho que é o 10 Pro dele. E funciona a mesma coisa, praticamente a mesma configuração do tablet. Então funciona bem, cara. Eu acho que precisa muito ele fazer o review completo do jeito certo. E detalhe, eu fiz um comentário desse tamanho e ele não postou nada, ele não discorreu sobre nada. Ele não tô dizendo que ele deva fazer, tá, galera? Mas, e é o que prova pra mim
que a opinião dele é baseada numa informação de uma única partida. Não é baseada no todo do jogo. Ah, Ted, mas você tá criando esperança na cabeça dos outros. Eu não tô falando nada de vazamento, eu não tô falando nada do que pode acontecer, eu não tô falando que o jogo vai voltar, eu não tô falando nada disso. Eu tô dizendo especificamente do vídeo de agora. E comparando o que ele falou, né, com o que eu percebo no meu dispositivo, o que eu vejo no meu dispositivo, tá? Então, o meu dispositivo é infinitamente inferior ao dispositivo dele. E funciona muito bem. Teve várias partes lá do vídeo que ele falava que não estava funcionando. Até mesmo as dinâmicas do jogo, onde você clica para atirar e ele puxa a mira, isso é configuração básica. Ele não estava acertando a configuração básica. No meu, vocês vão ver aí em algum ponto, eu baixando um helicóptero perto de uma área de chão, onde levanta poeira, e perto de uma área de neve, onde levanta neve, pô. Entendeu? E isso pro aparelho é uma coisa muito surreal, assim, a gente vê isso acontecendo na mão, porque acontece no PC e console, entendeu? Efetivamente não temos capacidade de mobile para absorver tudo que o Warzone tem. Não existe essa possibilidade sem que você tenha um aparelho, ou um aparelho muito bom, ou um aparelho que esteja muito estável ali, muito estável, uma estabilidade absurda para você poder rodar tudo o que precisa dentro do mobile que tem no Warzone. Aí teve um outro camarada lá que respondeu, poxa, discordo de você porque o Delta Force tá aí e mostra que dá para fazer jogos em progressão funcionando em PC e console, que é completamente diferente, porque o Delta Force foi um jogo que foi criado, o Warzone foi compactado, que é completamente diferente uma coisa da outra. E outra coisa, apesar do Delta Force e a mesma coisa do Rainbow Six também, que eu tava testando esses dias, e praticamente, pra mim, na minha opinião, não é nenhum dos dois jogos chegam aos pés do Warzone, porque é o que eu gosto, tá? Esse é um vídeo pra que eu expresso a opinião de que eu gosto. Eu não tô falando de vazamento, tô falando da realidade do que eu gosto. E aí, o Delta Force e o Rainbow Six, nenhum deles chegam aos pés do Warzone. Em mecânica, em gráfico, especificamente falando em gameplay, em partida, não chega aos pés, pô. Em otimização, beleza, eles estão muito mais avançados. Por quê? Como eu disse já outras vezes, a otimização ela vem de acordo com o que o jogo é montado. E a base do Warzone Mobile foi criada em cima de um jogo já existente que eles compactaram para caber dentro do celular. E isso é muito difícil, que é completamente diferente o que aconteceu e o que acontece com o Delta Force e com o Rainbow Six. São jogos completamente diferentes, apesar de terem as mesmas dinâmicas. Então, eu vejo assim, que é muito importante a gente dar nome aos bois. É muito importante a gente ter uma visão que seja realista da coisa. Hoje em dia, pra mim, jogar o Warzone Mobile tá até um pouco mais, como é que se diz? Como é que eu vou explicar pra vocês? Um pouco mais satisfatório. Por quê? Como não tem mais as obrigações das seasons, de esperar a atualização da Reloader e aquilo tudo, hoje você joga simplesmente pela diversão. Você pode testar várias armas, você pode usar coisas que você nunca pensou em usar, você pode aprimorar a sua jogabilidade, você pode ter outras coisas a fazer no game e simplesmente se divertir, né, do que você tá ali farmando para poder conseguir camuflagem, porque tem que bater passes de batalha, porque você tem que cumprir determinado evento, porque tem roleta, porque tem pay to win. Nada disso hoje tá presente no Warzone. E então a gente joga mais tranquilo. A gente joga simplesmente pela gameplay. E eu vou falar para vocês, em questão de players, tá? Conforme o Android tava falando aí, eu gravei pelo menos umas 6 ou 7 partidas sem conseguir vitória e ficando em quarto, quinto lugar, morrendo pra players. Tá? Morrendo, eu posso depois até botar pra vocês um outro vídeo de eu tentando chegar nesse vídeo agora e morrendo pra players, tomando tiro de sniper de longe, entendeu? E não é uma coisa que é comum acontecer quando você só joga com bot. E dá pra ver que é player porque o cara tá escondido, o cara tá de camper, o cara tá lá, né, se camuflando no meio do mapa. E isso é difícil de você ver, o bot não faz isso, pô. Né? O bot não faz isso. Então a galera que tá remanescente no jogo, ela está jogando porque gosta, ela está jogando porque o jogo tem uma diversão a oferecer, que é completamente diferente de você jogar pra poder farmar, pra você poder ser melhor. Ah, eu quero ser o melhor do mundo, eu quero ter mais kill do que todo mundo, eu quero jogar partida e bater recorde de kill, e hoje em dia isso não está presente no Warzone. Ah, Ted, você acha que o jogo vai voltar? Eu acho que ele pode voltar. Ele vai voltar? Não sei, mas eu acho que ele pode voltar, porque é o que me parece é muito palpável ali, perceber com o tempo passando, que coisas têm mudado, mas minimamente. Eu não tô falando de conteúdo, tá? Conteúdo não tem conteúdo novo, conteúdo é o mesmo. Só que mínimas coisas que antes estavam ruins, estão melhorando. E eu posso mostrar pra vocês a questão de que, Ted, mas a progressão cruzada não funciona direito, e não funciona mais. Eu vou mostrar pra vocês que só
Só hoje, quando eu tava gravando as partidas aqui, só hoje eu encontrei 3 skins no mapa, né? Na verdade, acho que foram 2 skins, pra ser mais preciso. Que foi o mesmo cara 2 vezes e uma outra skin. Essas 2 skins foram inseridas na loja do PC e console depois que o jogo foi fechado, tá? Essas 2 skins foram de bundle, não era de passe de batalha. Elas eram de bundle, você compra o bundle e aí você pode usar. E aí o cara conseguiu, né, trazer essa skin pra usar a skin depois do Warzone fechado. Ah, Ted, era bot. Se é bot, por que ele tá usando skin que não tá presente mais no jogo? Certo? Não faz sentido isso. É o mínimo a entender que não faz sentido de que tenha uma skin que você vai lutar contra e ela aparece no game, né? Outra coisa que ele falou era o carro. Eu mostrei carro aí pra vocês. Parte de dentro, parte de fora. Tudo bem definido. Num pouco F5, galera. Num pouco F5, um telefone antigo, pô. Entre aspas, né? Um telefone de 2 anos. 2 anos e meio. E eu jogo todos os dias. Me atende muito bem. Aí eu deixo pra vocês umas técnicas que vocês podem usar. Eu já botei várias vezes aí no canal, né? O que eu tenho de técnica que faz melhorar a qualidade do meu jogo, né? E eu jogo com uma claridade ali limitada até 60%. Principalmente jogando em ambientes mais escuros, para quê? Para que a tela não venha aquecer o telefone, porque tudo leva aquecimento. O excesso, o uso excessivo do processador aquece o telefone. O uso excessivo da tela aquece o telefone. O uso da memória RAM, que o Warzone precisa de muita memória RAM, aquece o telefone. Então, se a gente tem 3 pontos que você tem aquecimento, isso não é só do Warzone, isso é em qualquer jogo. Se você for lá no COD Mobile e você for botar tudo no máximo, vai aparecer uma mensagem para você escrito: em caso de aquecimento, diminua essa configuração. Tá escrito lá. E na verdade, em todos os jogos FPS, se você colocar tudo no máximo, vai aparecer uma mensagem para você dizendo que você precisa baixar a configuração para você evitar aquecimento e travamento do jogo. Isso é comum para qualquer jogo FPS, tá? Ah, mas no Warzone tem demais. Beleza, concordo que no Warzone tem demais. Você tá certo. Nós reconhecemos que tem pontos extremamente negativos no Warzone Mobile. Agora, que ele piorou depois de fechado, isso não é verdade. O Android Gamer, ele forçou um pouco de barra aí, de acordo com o que ele estava vendo numa partida, em uma única partida, tá? Não foi, pelo menos foi o que ele falou, tá? Não sei se é verdade, não sei se realmente tá ruim assim, fazendo todos esses trâmites conforme eu falei com vocês, né? Jogando 5, 6 partidas em cada uma das configurações, para poder ter uma jogabilidade melhor. E assim, cara, tá tudo bem. Só que eu acho isso um desserviço pra comunidade. Você trazer uma informação que ela é pautada em meias verdades. Isso não é uma coisa legal. Ah, Ted, mas você tá sendo leviano. Não, não tô sendo leviano, eu tô falando a verdade, pô. Eu tô falando do que a realidade que o jogo é pra mim, tá? E outra coisa, conforme eu disse lá no comentário, eu passo a maior parte do meu dia online. Porque o tempo que eu tô ocioso, eu tô jogando, tô gravando, tô criando alguma coisa de conteúdo, apesar de já ter tempo que eu não posto nada aqui. Eu posto muito periodicamente, mas eu tenho gravado as partidas para que, se um dia o jogo voltar, eu ter como comparar o que aconteceu. Ah, Ted, você acha que vai voltar no Black Ops 7? Eu acho 99% de chance de não ter essa possibilidade, tá? 99% de chance. Não vamos dar 100%, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas vamos botar aí 99% de chance. Eu acho que na COD Next a gente possa ter algumas respostas. Se existe um projeto de retorno do jogo, ou se existe um projeto de algum jogo novo FPS em ascensão aí, ou comparação com o Warzone Mobile já tenha tido, tá? E dentro da COD Next, que vai ser agora no dia 30, a gente vai ter essa certeza aí. Eu vou estar acompanhando, vou fazer alguns vídeos sobre, né, acompanhando lá os vazamentos do BO7 e tudo mais, o que vai mudar, os mapas, o Avalon, parece ser um mapa muito maneiro, entendeu? Então eu acho que tudo isso daí vai estar inserido dentro da captação pro Warzone Mobile. A gente não sabe quais são os planos da Activision, né? A gente não sabe o que a Activision está planejando para o futuro. E a COD Next, ela vai falar muito bem sobre isso daí. E nós podemos ter uma certeza de que alguma coisa não tá comum, porque pelo que parece para mim, eles estão cada dia mais só pesquisando e só
colhendo informações de quem ficou remanescente do jogo para poder criar novos conteúdos, novas linhagens, novas formas de escrever os códigos para o jogo, que vai caber no mobile, né? Vai acertar no mobile. Porque a grande dificuldade deles foi fazer uma equiparação entre Android e iOS, e o iOS é superior ao Android porque o iOS ele é igual no mundo inteiro. O Android tem milhares de Androids, milhares de chips de processadores, milhares de construções diferentes dentro do mesmo sistema operacional. Então isso dificulta muito a empresa. Talvez tenha sido um mau trabalho da empresa, ou até mesmo uma ingenuidade dos devs, né? Os desenvolvedores ali, eles possam ter sido ingênuos em achar que eles iam conseguir fazer uma coisa tão ousada. Zé, vamos falar um pouquinho dessa partida aqui específica e uma coisa que eu não tinha comentado ainda até agora, que é sobre o matchmaking, né? Ele falou que não tinha quase players na partida dele, né? E é normal, porque o matchmaking, ele vai entender que você é um jogador extremamente casual. Então ele vai te colocar com bots para você poder entender a mecânica do jogo. O sistema de SBMM, ele faz isso. E isso é presente no Warzone, de PC, console e mobile. Entendeu? Então o matchmaking dele, pelo fato de ter ficado 4 meses sem jogar, e aí agora tá retornando a jogar, isso vai fazer com que ele tenha cada vez menos players e os players sejam nivelados ali com o tempo que ele tem. Então ele vai entender que ele é um jogador extremamente casual e vai apresentar para ele formas de que ele consiga ter uma experiência melhor, né? Que é diferente do meu caso. Observa aí na partida de agora que a minha partida é recheada de players. E no final da partida eu tô contra um squad, nós, né? No caso, eu e o meu squad, estamos contra um outro squad e foi uma final de partida frenética. Porque a gente tentando pegar os caras conseguiu, ficou numa posição ali perto de loja, conseguia comprar, a gente derrubava os caras, eles conseguiam comprar de volta até o final da partida, onde eu consegui finalizar a última kill. E assim, não foi fácil, tá? E foi extremamente satisfatório, porque deu uma emoção e nessa hora eu tava jogando ali bem imersivo. Minha esposa até me deu um susto, na hora eu tomei um susto, porque foi bem na hora que explodiu ali uma granada, eu tomei um susto, quase que eu deixei o telefone cair. E realmente eu tava concentrado e imerso na conectividade que o jogo apresentou pra mim, estava me apresentando durante aqueles minutos ali, praticamente 22 minutos de partida. E agora, com uma total liberdade para poder agir, sem ter que juntar ponto para determinado evento e tudo mais. Lógico, os eventos fazem parte do jogo, as roletas e tudo mais faz parte do jogo, mas eu me sentia muito pressionado. E agora é zero pressão, agora é só jogar por diversão. E o jogo, ele apresenta uma boa diversão se você faz o que tem que ser feito, se é o necessário para que o jogo flua bem no seu telefone, né? E isso não pode ser ignorado, pô. Não pode ser ignorado. A gente tem que falar a verdade, apontar os erros e falar os acertos. O jogo não é só erro. Não é só erro. E o que eu vejo da galera que hateia o jogo, que eles só falam de erro. É como se o jogo fosse um grande erro capital. Tá ligado? O jogo não é só erro, o jogo é acerto. O jogo é uma mistura, né, de erros e acertos. Embora tenham tido mais erros do que acertos durante um determinado tempo, mas depois que eles encontraram o caminho, foi infelizmente no momento que fechou o jogo. Mas ainda conseguimos ter uma boa experiência, desde que seja feita com a informação correta, a preparação correta para que o jogo rode bem, né? Não deveria ser assim, o jogo deveria ser baixado e jogado, certo? Porém, infelizmente ele não é. E a gente tem que entender que ele tem mecânicas que precisam ser aprimoradas pelo aparelho para você poder ter uma experiência completa. E eu tô falando de um aparelho que não é topo de linha igual ao do Android Gamer, né? Ele tem uma condição de ter um tablet Red Magic, né? E ali extrair o que seria de melhor de qualquer jogo, não só do Warzone Mobile, de qualquer jogo. Mas infelizmente ele tem umas falas um pouco que tendenciosas e infelizes pelo fato dele não gostar do jogo e preferir outro jogo, e tá legal, isso é bom. Só que com o tamanho que ele tem em questão de alcance de público, eu acho que ele fica devendo, até porque eu fui um dos caras que começou a prestar atenção no jogo assistindo alguns tipos de conteúdo dele. E daí, hoje, jogando e criando conteúdo em cima do jogo, eu vejo que tem vários pontos do que ele fala que não condiz com a realidade que eu vejo, tá? Mas bom, essa é a minha opinião, espero que vocês gostem, tamo junto e até o próximo vídeo.